O ser humano é capaz de criar diversas coisas no laboratório, como ratos que brilham, por exemplo. Por isso, no vídeo de hoje você verá os 10 animais aterrorizantes que foram criados por humanos. Você ficará surpreso com o que o homem é capaz de fazer no segundo colocado dessa lista. Número 10. Ratinhos brilhosos. Você já ouviu falar em camisetas que brilham no escuro, faixas que brilham no escuro e até mesmo correntes que brilham no escuro. Mas quase certamente não viu ratos que brilhavam no escuro. Na Universidade de Stanford, os cientistas, no entanto, os tornaram possíveis. Mas como eles fazem isso? Bem, os cientistas usaram compostos que criam as proteínas que os vagalumes usam para acender os compostos refinados para criar ácaros que brilham no escuro como vagalumes. Então, o que aconteceu com os camundongos depois que começaram a brilhar? Na verdade, eles continuam vivendo suas vidas normalmente. Mas por que isso foi feito? Isso certamente não é estranho, certo? A criação dos camundongos que brilham no escuro representa um grande salto para a terapia genética. Esses cientistas não foram apenas capazes de mostrar que podem obter instruções de proteínas chamadas mRNA em uma célula. Eles também mostraram que foram capazes de forçar essas células a seguir as instruções do mRNA. Basicamente, se esse procedimento funcionar bem para os ratos, também poderá funcionar para humanos e fornecer uma nova opção para o tratamento de doenças genéticas. Número 9. Vacas que não peidam. Sabemos bem que isso parece bobagem, mas você sabia que o metano produzido pelos gases das vacas é uma das principais fontes de gás de efeito estufa? Isso ajuda a ocasionar o chamado aquecimento global que você deve conhecer. Mas como essa vaca foi criada? Uma ideia era mexer com os micróbios que vivem no rumen das vacas. São esses micróbios minúsculos que permitem a fermentação durante a digestão e, portanto, são eles os responsáveis pelo metano liberado pelas vacas. Ao combater esses genes, os cientistas são capazes de manipulá-los de uma forma que garante que o metano que uma vaca produz seja muito menor do que seria normalmente. Se esse tipo de vaca for cada vez mais criada, não é impossível dizer que terá um efeito positivo significativo no aquecimento global. Número 8. Leite de vaca sem alergias. Parece que os cientistas adoram brincar com vacas. Um animal geneticamente modificado, está nesta lista. Os cientistas descobriram que podem criar vacas geneticamente modificadas que não produzem o beta-lactalban, ou o gene BL, uma proteína que muitas pessoas são alérgicas. E esta proteína não está no leite humano, mas está presente no leite de vaca. Agora que cientistas na Nova Zelândia descobriram uma maneira de criar vacas geneticamente modificadas, a primeira foi chamada de Daisy. E a alteração genética na vaca espirrou o nível das algas em seu leite para níveis significativos, ao contrário dos outros animais nessa lista. Daisy, a vaca, não foi apenas geneticamente modificada. Ela foi, na verdade, clonada para fazer uso das células da pele da vaca e as modificou geneticamente para produzir moléculas que bloqueiam a fabricação da proteína. O núcleo da célula foi então transferido para um óvulo de vaca que teve seu núcleo renovado. O ovo reconstruído foi então cultivado em laboratório até formar o que é chamado de blastocisto. Esse blastocisto foi então transplantado para o útero da vaca adotiva. Se você é alérgico a leite, esta é uma ótima notícia. O futuro pode trazer ótimas notícias para você ainda. Número 7. Porco musculoso. Os porcos geralmente não são musculosos quando você pensa em um porco. Você não pensa em um animal que seria capaz de atacá-lo. Porém, com a criação de porcos buff, você pode precisar parar. Tudo começou com a existência do gado belga azul. Esses animais são animais enormes e geralmente fornecem uma quantidade absurdamente grande de cortes magros de carne bovina como resultado de décadas de cuidadosa criação seletiva. No entanto, os cientistas dizem que existe uma maneira ainda mais rápida de produzir animais como este, com modificação genética, é claro. Os cientistas da Coreia do Sul e da China foram capazes de criar o equivalente do gado belga azul usando a modificação genética. Embora a questão seja como, a resposta é muito simples. Quando dividida na base mais simples, que os cientistas simplesmente interromperam e editaram um único gene. A chave simplesmente colocada era remover o gene MSTIAN, que é um gene que geralmente mantém o crescimento muscular sob controle, eliminando esse gene. Os porcos foram capazes de desenvolver uma grande quantidade de fibras musculares sem qualquer impedimento. Número 6. Ovelha Dolly. A ovelha Dolly pode não ser um animal aterrorizante,
mas as consequências de sua criação são um pouco mais medonhas. A ovelha Dolly foi o primeiro mamífero a ser clonado de uma célula somática adulta, usando o processo de transferência nuclear. A célula híbrida é então estimulada a se dividir por um choque elétrico e, quando se transforma em um blastocisto, é implantado em uma mãe substituta. Dolly viveu sua vida inteira em um laboratório e foi capaz de dar à luz a 6 cordeiros perfeitamente normais. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, ela não desenvolveu nenhum problema de saúde adverso relacionado a seu status de clone. Infelizmente, em estágios posteriores de sua vida, ela desenvolveu artrite e doença pulmonar, o que acabou levando à sua morte. O importante aqui é que a criação de Dolly significa que os humanos podem salvar espécies em extinção. Número 5. Parte vaca, parte bactéria. A tecnologia de edição de genes é incrível e pode ser uma força do bem, mas às vezes pode ser usada para criar algo verdadeiramente aterrorizante, algo que ninguém pensou que fizesse parte das vacas: as bactérias. Os cientistas há muito tempo desejavam ser capazes de criar uma vaca que fornecesse leite excelente. A tecnologia de edição de genes tornou-se avançada o suficiente. Eles finalmente conseguiram e criaram 2 tigelas chamadas Gui Peludo e Cuspidor. Essas vacas não tinham chifres e ainda mantêm a excelente qualidade do leite de vacas com chifres regulares. O plano era usar esperma com tinta para criar uma nova geração de vacas sem chifre, que seriam mais fáceis de criar e os fazendeiros não teriam que se preocupar com vacas se machucando com chifres enormes. Mas para que essas vacas fossem comercializadas e vendidas, elas precisavam ter autorização de agências relevantes. Foi durante este processo que algo chocante foi descoberto. Essas vacas não eram apenas vacas, eram em parte vacas e em parte bactéria. Como poderia ver, apareceu bem durante o processo de edição dos genes das vacas. Algumas bactérias foram misturadas com as ferramentas de edição de genes, o que garantiu que o DNA da vaca fosse parte vaca, parte bactérias. Número 4. Salmão GMO. Este salmão é o tipo de salmão que foi geneticamente modificado para crescer mais rápido do que o salmão normal e pode até ter um gosto amanteigado. O salmão contém um gene do salmão Chinook, que o faz se desenvolver mais rápido do que o outro salmão. O gene regulador do hormônio de crescimento no salmão do Atlântico foi substituído pelo hormônio de crescimento do salmão Chinook do Pacífico para criar o salmão com vantagem, obtendo o gene retirado do salmão Chinook do Pacífico, permitindo assim que o salmão GMO cresça o ano todo em vez de apenas durante a primavera e o verão. Número 3. Minúsculos porcos. A tecnologia de edição de genes geralmente não é usada para criar animais para fins recreativos. No entanto, os cientistas na China estão começando a forçar os limites do que a tecnologia de edição de genes pode realmente fazer. Eles usam uma nova técnica de edição de genoma chamada CRISPR/Cas9 para modificar os genes de Buma Pigs para criar minúsculos porcos. Os porcos foram criados usando enzimas conhecidas como ativadoras de transição como núcleos efetores para desativar certos genes, e um dos genes desativados para os genes de crescimento, de forma que os porcos nunca ultrapassem o tamanho de um cão pequeno. O instituto que fez esses porcos disse que logo estariam disponíveis para venda. Um verdadeiro animal de estimação do futuro que foi feito em laboratório. Número 2. Porcos doadores de órgãos. Parece que vamos falar de porcos novamente. Esta já é a 3ª vez. Porcos doadores de órgãos são exatamente o que parecem. Cientistas descobriram que alguns órgãos de porcos podem ser suficientes para transplantes humanos. E com o porco de modificação genética, eles podem equipar porcos para realmente crescerem com órgãos perfeitamente saudáveis que podem ser transplantados para humanos. Infelizmente, essa tecnologia ainda não foi aperfeiçoada. Ainda estamos há alguns anos ou décadas de doadores de órgãos suínos reais. Número 1. Cabra que fia seda. Os cientistas realmente encontraram uma maneira de criar cabras que podem fiar seda, assim como aranhas. Esse trabalho um pouco diferente foi feito em 2012, quando um grupo de cientistas da Universidade de Wyoming tiveram sucesso na engenharia genética de cabras que poderiam fornecer seda. Mas afinal, por que seda? Por que não outra coisa?
A seda da aranha é muito elástica e tem uma resistência à tração que é incrivelmente forte em comparação com o aço, e poderia um dia ser usada como tecido à prova de balas. No entanto, é difícil cultivar aranhas suficientes para produzir seda suficiente para tornar isso viável. Uma abordagem mais econômica seria criar outros animais, como uma aranha-cabra. Seda em quantidades suficientes é o que os cientistas fizeram. Eles descobriram uma maneira de transferir genes de fiação de seda de aranhas para uma cabra, permitindo-lhe escolher a proteína da seda do leite da cabra para uma variedade de aplicações. Qual dos animais criados por humanos você achou mais interessante? Conta pra gente aqui nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!